Ô, gente, o governo Bolsonaro nem bem começou, assim, bem no iniciozinho, e o Bolsonaro e o Paulo Guedes já estão batendo boca, discutindo, divergindo, mais importantemente, divergindo sobre a reforma da Previdência e outros assuntos da agenda ultraliberal. Pois é, quem não poderia prever isso daí, né? Enfim. Também vou falar da a pesquisa da Datafolha, que mostra que essa agenda ultraliberal está sendo profundamente rejeitada pela população, uma população que majoritariamente elegeu Bolsonaro. Aí vocês percebem que a questão econômica não foi central para a maioria da população brasileira votar em Bolsonaro. Votar em Bolsonaro por questões culturais, pelo desgaste do PT, o PT muito tempo no poder. Então houve um desgaste, isso levou a Bolsonaro ser eleito, quer dizer, uma série de fatores, mas não foi uma agenda aprovada pelo povo. Não houve debate no segundo turno, quando ele já poderia participar dos debates, mas faltou por motivos estratégicos, todas essas coisas. Quero falar para vocês também que eu vou tentar fazer minha primeira live amanhã à noite, entre 7h30 e 8 horas da noite. Então, quem puder dar uma olhada, vai ser uma live para a gente conversar, eu responder algumas questões. Vai ser uma live basicamente para isso. Não vai ser uma live com grandes temas já pré-estabelecidos. A primeira live a gente vai conversar sobre o que vocês quiserem. Então vocês vão fazer perguntas e eu vou tentar responder na medida do possível. Tá certo? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Tem uma sessão de diálogos e o Filosofia Popular toda sexta-feira, falando de filmes, jogos, quadrinhos e muito mais. Bem, vamos lá analisar esse início de governo Bolsonaro e essa, digamos assim, essa divergência profunda. Vamos analisar. Antes de analisar isso em detalhes, eu quero dizer para vocês algumas coisas. Primeiro, algumas pessoas pensaram que a minha reflexão sobre o disfarce, tanto da Michelle Bolsonaro ser um disfarce para o machismo, quanto a Damares falando aquela infantilização da política toda, menino veste azul, menina veste rosa e tal, como se aquele disfarce, aquela ilusão fosse uma coisa planejada e muito bem orquestrada por essa direita. Não, esse disfarce é completamente não intencional. Ou se existe intencionalidade, a intencionalidade é mínima. São pessoas com um baixíssimo nível de qualificação, algumas delas até que sofrem enfim, não sei se distúrbio, mas enfim, tem uma visão simplória da vida e da política. Alguns têm delírios, como o cara que acha que o aquecimento global é uma trama marxista, o ministro das Relações Exteriores. Então, é bem variado. E eu não estou dizendo que esse disfarce é totalmente orquestrado, planejado. Mas que ele funciona na medida que a gente fica só falando disso e não do que interessa. Então vamos ao que interessa. Por que o Bolsonaro está reagindo? Ele deu uma entrevista agora para o SBT. Por que ele está fugindo da reforma da Previdência que o Paulo Guedes está propondo? E por que o Paulo Guedes coloca a reforma da Previdência com tamanha prioridade? Vamos explicar isso daí. Primeiro, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes pode ser muitas coisas, burro ele não é. Ele sabe que o Brasil só tinha dois caminhos fundamentais para lidar com o déficit que nós temos hoje. Déficit de caixa. O Brasil está sem dinheiro para investimento. A forma mais justa e melhor seria uma reforma tributária que taxasse dividendos empresariais, taxasse mais a herança, taxasse mais a renda dos mais ricos e que taxasse menos o consumo e a atividade comercial e empresarial de pequenos e médios empreendedores, porque eles empregam mais e porque você, tirando o imposto do consumo, você tem uma ativação do consumo e a economia gira mais e aí você tem uma possibilidade maior de crescimento, além de maior arrecadação. Mas essa reforma, que seria uma reforma de caráter, sei lá, social-democrata, desenvolvimentista, chame como quiser, não interessa a um cara ultraliberal. Diante desse fato,
que ele não pode fazer essa porque contraria a ideologia dele, não é? E ele não é burro, então ele sabe do problema orçamentário que o Brasil tem. Ele pensou em priorizar a reforma da Previdência no estilo chileno, que é uma reforma que arrebenta com os trabalhadores, porque quando você coloca em regime de capitalização sob o controle de empresas, aí a tragédia é anunciada, e o que aconteceu no Chile é exemplo. O regime de capitalização sob o controle dos trabalhadores, com subsídios estatais para os menores, pode ser uma alternativa, que foi o que o PDT e a candidatura do Ciro Gomes estava propondo ano passado, e que eu achava que era o plano melhor, porque o regime de repartição, que é o que nós utilizamos hoje, para uma população que está envelhecendo, não é o melhor regime. Isso daí é matemático, isso daí não é apenas político, tem uma questão matemática envolvida aí, o regime de repartição com a população que está envelhecendo. Quer dizer, eu conheço pessoas que vão passar mais tempo recebendo aposentadoria do que tempo trabalhando. Então, é lógico que você tem que repensar isso daí. Mas a reforma do Paulo Guedes, não. A reforma do Paulo Guedes é extremamente danosa à classe trabalhadora. O Bolsonaro percebeu isso quando olhou, deve ter olhado, imagino eu, os resultados da pesquisa do Datafolha, que mostram que a maioria da população é contra privatizações, é contra diminuição de direitos trabalhistas e reage mal a essa agenda ultraliberal. Então, a agenda ultraliberal, a população brasileira, predominantemente, não reage bem. Então, o Bolsonaro, percebendo que esse é um tema que ele também tinha correr risco de perder, porque se você leva isso para o Congresso, você não tem certeza que você vai conseguir aprovar, e se aprovar, pode não ser a reforma que você queria. Ele, politicamente, e experiência política ele tem 28 anos de experiência política, ele já começou a dar para trás. Já disse que não foi eleito para fazer maldade com o povo e tal. Quando o Paulo Guedes ouviu isso daí, e o Paulo Guedes está numa sinuca de bico, ele está numa situação muito difícil, porque se ele não faz a reforma da Previdência no primeiro ano, que seria o que agradaria o mercado financeiro, o Brasil vai provavelmente ter dificuldade com investimentos do setor, investimentos dos estrangeiros, quer dizer, os grandes investidores internacionais virem para o Brasil. Os investidores internacionais, eles não vieram depois da eleição do Bolsonaro. O dólar continua alto, e tudo isso aconteceu, tem aquele vídeo meu lá, Bolsonaro pior para a economia do que eu imaginava. Tudo isso aconteceu porque os investidores internacionais estão olhando assim e dizem, olha, vamos ver o que essa experiência neofascista vai produzir. Tipo, eles estão esperando para ver. Se houverem privatizações, eles voltam, porque eles vão querer lucrar com isso daí. Isso é óbvio, né? Tem muitas empresas que podem ser privatizadas que são altamente lucrativas, né? Então, esse pessoal vai voltar para investir. Mas enfim, então Bolsonaro ele deu para trás porque ele quer se reeleger. Bolsonaro fez uma atitude política, só que coloca o Paulo Guedes numa situação praticamente impossível, porque o Paulo Guedes não pode fazer a reforma da Previdência, ou não pode fazer a reforma tributária que colocaria o Brasil no azul, porque ele ideologicamente é contrário a isso. Inclusive existe um boato, e o Eduardo Moreira já fez um vídeo sobre isso. Eu classifico como boato porque enquanto não tem confirmação, não dá para saber, pode ser falso, né? Mas o Eduardo Moreira fez um vídeo, inclusive dizendo que é boato, né? Que o Paulo Guedes estaria pensando em reduzir o imposto de renda dos mais ricos de 27 para 25, sendo que 27 já é baixo para padrões internacionais. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos oscila entre 35 a 36. Estados Unidos, país capitalista, né? Se nós formos para a Suécia, para esses países, aí nós estamos falando de 40%, né, no imposto de renda sobre os mais ricos, né? Enfim, então o Paulo Guedes, bem, não tem como fazer a reforma da tributária, e se for fazer, o boato que vem é que ele quer diminuir, supostamente para ampliar
o investimento, só que esse pessoal dos mais ricos são poupadores. Né? Se você reduz o imposto sobre eles, a maioria deles vai poupar e investir em ações e não investir em empresas, no negócio real. Ele vai especular. Vai para o mercado especulativo, se investir ali. Normalmente investe em fundos do governo, porque os juros, e existe uma estabilidade maior, digamos assim. A chance de perder é menor. Então, eu recomendo para vocês o vídeo do Eduardo Moreira sobre isso, que ele é muito bom. Então, gente, o Paulo Guedes se coloca numa situação quase que impossível, porque ele precisa aprovar a reforma da Previdência para ter sobrevida. Duas coisas ele precisa: as privatizações e a reforma da Previdência. E as privatizações, a pesquisa da Datafolha já mostra, são pouco populares. Ou seja, não vai dar para fazer tanta privatização quanto ele gostaria. E a reforma da Previdência, o presidente dele, quando eu digo presidente dele, é o presidente do qual ele é ministro, já deu para trás. Então nós estamos... Eu vou colocar o link da pesquisa do Datafolha e tudo isso daí na descrição. Mas percebam que o governo Bolsonaro nem bem começou e o bate-boca talvez não seja a expressão mais correta, mas a bate-cabeça, o conflito de ideias já ficou escancarado. E ele está escancarado na reforma da Previdência porque o Paulo Guedes sabe que sem a reforma da Previdência, nesse ano e no ano que vem, o Brasil vai ter dificuldades gigantescas para investir. E a solução vai ser o quê? Cortar. E se você começa a fazer cortes nas áreas sociais, em programas sociais, na saúde, na educação, a revolta popular, ela vem, assim, ela é inevitável. Então, ele está meio que escondido, porque ele não sabe direito o que é que ele vai fazer. Ele talvez esteja pensando que o mercado, e que, quando eu falo mercado, os grandes investidores vão se reunir com o Bolsonaro e vão dizer: olha, Bolsonaro, a gente tem que fazer isso daqui. Estão pensando ainda em convencer o Bolsonaro. Mas eu digo para vocês que a reforma da Previdência é o calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. Porque se eles fazem, e ela é muito negativa com os pequenos trabalhadores e com a classe trabalhadora que ganha pouco, aí a massa que votou em Bolsonaro, que vem dessas classes, e tem muita gente, vai ficar revoltada e ele vai perder o apoio. Então ele perde o apoio popular. Se ele não faz isso, ele perde o apoio do mercado financeiro, perde o apoio dos grandes investidores, porque só as privatizações não vai ser suficiente para resolver a questão de caixa do Brasil. E aí, sem a reforma da Previdência, ou seja, se ele não consegue fazer, ou se ele não quer fazer, ele perde esse apoio do mercado financeiro, e aí o Brasil não sai do buraco do ponto de vista macroeconômico. Vocês perceberam que a situação é muito complicada? Quer dizer, para resolver isso, eu só consigo pensar uma reforma tributária e uma reforma da Previdência que fosse protegendo os pequenos trabalhadores e rompendo com privilégios. Essa seria a única forma de sair do buraco, que é uma proposta que vem da social-democracia, que vem de uma perspectiva não liberal. Porque essa proposta teria condição política de não irritar os trabalhadores e teria condições econômicas de ampliar a arrecadação do Estado. Só que essa proposta é o que Bolsonaro e Paulo Guedes não concordam. Quer dizer, Bolsonaro, por não querer, pelo compromisso que ele tem com a direita, com o empresariado e tudo mais, Paulo Guedes também, mas também por motivos ideológicos. No entanto, Bolsonaro tem medo de perder o apoio popular. Então, ele precisa se esquivar da reforma da Previdência por causa disso. Só que ele não percebe que se ele não fizer a reforma da Previdência, ele acaba se dando mal com o apoio que foi dado a ele pelos grandes capitalistas, pelo mercado financeiro e tudo mais. E sem esse apoio e o Brasil isolado, a situação econômica fica muito difícil. Então, é um abacaxi difícil de descascar, muito complicado. E eu disse aqui qual é a saída, mas eles não vão querer pegar essa saída, porque essa saída contraria a ideologia deles.
Então nós vamos acompanhar novelas desse próximo capítulo aí. Eles vão aparecer depois e dizendo que continuam muito amigos e concordam. Provavelmente isso vai acontecer, mas existe uma divergência concreta em relação à reforma da Previdência. Se ela acontecer nos moldes que o Paulo Guedes quer fazer, o apoio popular, muito dele vai ser perdido para Bolsonaro. Se não faz, o apoio do mercado financeiro no final do ano vai embora. Uma questão muito complicada e que vai afetar a vida de milhões de brasileiros de qualquer jeito. De qualquer jeito. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas eu pintei para vocês aqui o cenário. Esse é o cenário. Essa é a conjuntura. É isso daí que está em jogo. O que é que vai acontecer nesse jogo, nessa disputa de forças aí, eu realmente não tenho bola de cristal. Então não sei o que vai acontecer. Mas estou bastante curioso para ver o que vai acontecer e eu acho que a gente tem que continuar acompanhando de perto, não é? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar. Eu considero que o vídeo do Eduardo Moreira, alguns vídeos recentes dele são complementares ao meu aqui, então é bom vocês também darem uma checada. Ele que é um parceiro aqui do canal, já participou de uma conversa. Eu estou em comunicação com ele, quem sabe no futuro a gente pode ter uma nova conversa. Estou com comunicação, inclusive, com outras pessoas, tentando convencer outras figuras para ter participação aqui no canal. Enfim, fiquem de olho que 2019 guarda grandes novidades aqui para o canal. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Se lembre sempre de se inscrever e divulgar, hein? Divulguem para todo mundo o canal e os vídeos do canal. Um abração, tchau, tchau.